A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Seguimos na nossa série Deus também cuida da alma, curando memórias e dores. Texto de Gênesis 50, 20. Existem dores que permanecem na memória. Palavras que feriram, traições que marcaram, abandono, que deixaram cicatrizes. Pessoas continuam vivendo, mas carregando essas lembranças que ainda machucam por dentro. Então surge a pergunta: Deus pode restaurar aquilo que aconteceu comigo? A história de José nos mostra que Deus não muda o passado, mas pode transformar o significado da dor. O livro de Gênesis, ele encerra com a história de José. Você lembra, né? José enfrentou a rejeição familiar, a traição dos irmãos, a injustiça, a prisão. E quando nós lemos, percebemos que foi um sofrimento prolongado. E humanamente, a sua história parecia marcada por muita dor. Mas Deus conduziu cada etapa soberanamente, até transformá-lo em um instrumento de preservação e salvação para muitas pessoas. No capítulo 50, José fala aos irmãos após a morte de Jacó e revela uma visão espiritual amadurecida sobre o seu passado. É interessante notar 4 aspectos que esse texto revela. Primeiro, a soberania de Deus sobre a dor, a restauração interior, a redenção do sofrimento e a cura através do perdão e da perspectiva divina. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50, versículo 20, e a gente lê o texto que diz assim: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. A palavra-chave para nós nessa reflexão é a palavra restauração. Restauração é a transformação da dor pela graça de Deus, é cura interior produzida pelo Senhor. E podemos também dizer que é a reconstrução da alma após o sofrimento. Observe comigo os movimentos da declaração de José. Ele começa dizendo assim: Vós intentaste mal contra mim. José não nega a dor sofrida. Ele não nega o mal que foi real. Houve realmente injustiça, rejeição, sofrimento, que trouxe feridas profundas. Agora, a cura verdadeira não exige fingir que nada aconteceu. Porque ele diz, porém Deus. Aqui está a grande virada do texto. O sofrimento não teve a palavra final. Deus entrou na história. Intentou para o bem. José reconhece a soberania divina. Isso não significa que Deus aprovou o pecado dos irmãos dele, não. Mas que o Senhor foi capaz de transformar a dor em um instrumento de propósito, para fazer como se vê neste dia. Interessante. O tempo revelou aquilo que José não conseguia entender no início. E muitas vezes Deus trabalha silenciosamente durante processos que são bem dolorosos. E ele conclui: para conservar em vida um povo grande. A dor de José foi transformada em bênção para muitos.
Deus produziu através dele perseverança, vida, propósito, restauração. Qual é o tema central, a verdade central desse texto? É de que Deus é capaz de transformar dores, injustiça, memórias feridas em um instrumento de restauração e propósito. Meu irmão, minha irmã, esta verdade, ela traz esperança para a alma ferida. Por isso, não permita que o passado pressione seu coração. A dor não precisa definir sua identidade. Deus continua trabalhando mesmo durante processos difíceis. Nem sempre entendemos imediatamente o propósito do sofrimento. A restauração passa pelo perdão. José escolheu não viver preso à amargura. E Deus pode transformar cicatrizes em testemunho. Muito interessante, irmãos e irmãs, percebemos isso. Que Deus pode transformar cicatrizes em testemunho. Isso é, o Senhor ainda usa a história para produzir vida. É isso aí. Concluo. Gênesis 20 nos mostra que Deus pode agir até mesmo nas áreas mais dolorosas da vida. Entenda, irmãos e irmãs, que o sofrimento não está fora do alcance da graça de Deus. Aquilo que feriu profundamente também pode ser lugar de restauração. Entendendo que a soberania de Deus é capaz de transformar dores humanas em instrumentos de redenção e propósito. Amado irmão e irmã, talvez hoje existam memórias dolorosas. Eu também tenho as minhas. Feridas antigas, rejeições profundas, cicatrizes emocionais. Mas entenda que a história de José nos lembra, Deus ainda transforma a dor em propósito. O Senhor continua restaurando emoções feridas, histórias quebradas, corações marcados pelo sofrimento e aquilo que parecia apenas dor. Deus ainda pode transformar em testemunho. Meu amado, irmão e irmã, se essa palavra edificou sua vida, compartilhe e continue conosco nesta jornada de cura interior e restauração espiritual. Que Deus te abençoe.